o resultado passa muito por dentro do elenco do Corinthians. Sim, né? sim. Eu queria entender, André, como você, como candidato, enxerga hoje o elenco do Corinthians. Quais, se você quiser, claro, citar nomes, olhando como torcedor, se você tem nomes que você pensa em renovar o contrato caso você seja eleito presidente, como é que você enxerga essa renovação do elenco para 2024? Posso cortar rapidinho? Pode. Desculpa, André, e propor uma coisa legal. Nós recebemos um superchat, tá? Obrigado ao NFT do Corinthians, muito obrigado pelo superchat, mandou 5 pra nós. Tem muito a ver com o que você disse, Lud, até para não passar o tema, né? E o NFT do Corinthians fala aqui, ó. Pergunta pro André o que ele vai fazer para remontar o time com tantos jogadores em fim de contrato. E o time precisando montar um elenco competitivo. Obrigado pelo superchat, NFT Calhou do Corinthians. certinho. Calhou certinho, por isso que até desculpa ter te cortado. Não, tranquilo. Mas eu gostaria, porque eu sou desses, né? Vai eu gostaria adicionar. de fazer um bate-bola com o André, porque calha muito no que você falou, no que o NFT do Corinthians mandou superchat e o que o André vai responder. Porque tem muitos jogadores em fim de contrato, jogadores que estão na sua fase final de carreira, com idades avançadas, e a gente precisa sair... Aliás, precisa voltar ao protagonismo do futebol brasileiro que se perdeu há muito tempo. Nós não somos mais protagonistas no futebol brasileiro. Nós não disputamos título com aquele tesão de falar, nós vamos ser campeão. Então nós precisamos ter um time competitivo. Com favoritismo, né? Com certo favoritismo. Do campeonato começar e falar assim, Corinthians é um dos favoritos. E hoje faz tempo que isso não acontece. Então a gente precisa ter um time competitivo. E aí entra muito no que o Lud perguntou. Então eu gostaria de perguntar pra você, André, e você responder tudo, se possível, de alguns jogadores que está acabando o contrato, se você renovaria caso for eleito, e como você falou que vai ser, gostaria de saber de alguns jogadores se você renovaria ou não o contrato, começando pelos que estão acabando. Por exemplo, o Gil. Você renovaria o contrato do Gil, zagueiro? Bom, deixa eu falar uma coisa. Quem renova o contrato de jogador é a diretoria do clube. Mas quem decide quem fica, se o jogador fica ou não, é a comissão técnica. Então, eu posso até discordar, mas se a minha comissão técnica decidir que um jogador tem que ser renovado, e eu não vou discutir, eu vou dizer, olha, qual é a probabilidade desse jogador jogar um período? Tá bom, então vocês querem que renove? Então, quem vai renovar o contrato do jogador é a presidência do clube? Sim. A diretoria do clube? Sim. Mas quem vai dar a decisão de quem é os jogadores que eles querem contar no elenco é a comissão técnica, inclusive o treinador. Ainda bem que ele veio antes e dá tempo dele analisar com bastante critério tudo que ele vai fazer. Então, quanto a isso, eu estou bem tranquilo. Eu não quero aqui ficar falando em nome de jogador, eu não vou falar em nome de jogador, até porque, você veja bem, eu tenho amizade com quase todos esses jogadores que estão lá. Tem alguns jogadores que já estão lá há muitos anos, são meus amigos, porque eu estou no clube há muitos anos, sempre acompanhei o Corinthians. Então, eu posso até não renovar. Eu vou dizer pro cara assim, ó, eu não vou renovar por causa que a comissão técnica não quer. E acabou. Então você não precisa explicar nada a ninguém. Eu sei que o torcedor, ele fica apreensivo, eu sei que ele quer, lógico, ter uma resposta positiva, mas eles querem cutucar, vocês querem cutucar para ver se o candidato começa a tomar atitude antes de ganhar. Então não tem como você fazer isso. A questão não é nem cutucar, tá, André? Desculpa te cortar. A questão não é nem cutucar, é saber a sua opinião mesmo. A minha opinião é essa. Eu acho que eu tenho que esperar, o treinador já está aí, ele está analisando o elenco, então é só esperar que no dia que terminar o campeonato, ele vai dizer, ó, eu quero contar com esse jogador. E esses aqui não precisa renovar. Então, aí beleza, não vamos renovar e vamos sentar com o treinador e decidir qual nome continuar ou não. Não dá pra... Você tá entendendo? Uma coisa é você conviver no dia a dia. Conviver no dia a dia, você está participando dos treinamentos, você está vendo o cara treinar, você está vendo o rendimento do cara, porque como é que o cara escala o time? Ele escala o time pelo trabalho que o cara vem desenvolvendo durante a semana. Vocês ouvem toda hora o treinador falar isso. Aí o cara fala, mas por que você pôs esse cara para jogar? O cara fala, eu pus esse cara por causa disso. Então, eu acho que temos que esperar. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para a torcida, tanto para a torcida, para os associados do Corinthians. Eu sei que é
difícil, todo mundo fica com aquela... Porque a gente tem alma de torcedor também, né, André? Eu sei. Mas eu não tô te tirando a tua alma de torcedor. Eu tô dizendo que nós, aqui que querem ser dirigente, você que tá no comando, você precisa ter prudência no que você vai falar. É o que nós estamos falando. Hoje é um jogo que depende do nosso elenco. Aí, de repente, o cara tá escutando lá e fala assim, pô, o presidente falou lá, já que não vai renovar meu contrato. Então, vou entrar com o pé mole na dividida. É isso. Então, vamos deixar passar hoje. Hoje é um dia importante para nós. Nós temos que estar focados no que vai acontecer, torcer para que todos os jogadores joguem bem, porque se eles estiverem jogando bem, vocês podem ter certeza que nós vamos ter um resultado positivo. Boa. E assim, sem citar nomes, então, não vamos nem falar do que está acabando o contrato. Você acha que precisa de uma renovação do elenco, sem citar nomes de quem renovar ou não? Sim. Você acha que o elenco precisa ser mais competitivo pro ano que vem? Lógico. Isso nós vamos ter que fazer. Nós vamos contratar um especialista de mercado, vamos voltar a usar a ciência de dados. Nós éramos especialistas em scout. Cifute. Fomos nós que inventamos isso. Fomos nós que conseguimos trazer os melhores jogadores que passaram no Corinthians a custo baixo e que deram resultado. Então você vai lá, você pega o Ralf, você pega o Paulinho, você pega o Elias, você pega o Jorge Henrique, você pega uma série de jogadores que vieram, né, naquela época que a gente usava a ciência de dados e que deram certo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que observar e saber por que nós paramos de fazer esse processo, por que nós paramos de trabalhar do jeito que estava dando certo. O que foi que aconteceu? Aonde estão as mudanças? O que foi que mudou? Se o futebol é o mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Chegando lá, vocês podem ter certeza que é uma das coisas primordiais que nós vamos fazer, é exatamente isso aí. A gente vai voltar a ter competência nas contratações, rigor no salário de jogador. Muito importante não é dizer que você vai pagar um salário lá em cima que o cara vai conseguir te trazer o resultado positivo. Vai render o que você precisa para o seu time. Então, a gente confia, é o que eu vou falar mais uma vez, confia no trabalho do Mano Menezes. Você pode ter certeza que a gente vai chegar, com certeza.